Funções reais de variável real. Monotonia extremos de uma função. Atividade inicial. Na figura seguinte está representado um gráfico que mostra a variação da água, da altura da água num porto de mar durante 24 horas. Justifique que o gráfico representa uma função. Ora, observando o gráfico, verificamos que existe aqui uma correspondência entre duas variáveis, a hora do dia e a altura da água. Ora bom, recordando a definição de função, ora, uma função é uma correspondência entre dois conjuntos A e B, que a cada elemento do primeiro conjunto faz corresponder a um só elemento do segundo conjunto. Bom, verificando aqui o gráfico, verificamos que a cada hora do dia faz corresponder uma e uma só altura. Logo, trata-se de uma função. Portanto, então, podemos responder que a cada hora do dia, a cada hora do dia, corresponde um e um só valor da altura da água. Questão número 2. Indique a altura da água às 6 horas e às 14. Bom, às 6 horas a altura da água foi 3 metros. Portanto, 3 metros. E às 24 horas a altura da água foi 10 metros. Questão número 3. Para entrar no porto, o barco Santa Luzia precisa que a altura da água seja no mínimo 6 metros. Indique valores aproximados para as possíveis horas do dia em que o barco pode entrar no porto. Ora bom, observando o gráfico, verificamos que existem aqui vários instantes em que a altura da água é 6 metros. Ora, fazendo uma reta horizontal, verificamos que a reta interseta o gráfico neste ponto, neste ponto e neste. Portanto, aqui existem três momentos, existem 1, 2, 3, 4 momentos no dia em que a altura é aproximadamente 6 metros. Ora, como o barco só entra se a altura da água for superior a 6 metros, então podemos dizer que as possíveis horas de entrada do barco são entre as 0 horas e as 2 horas, 0 e 2 horas, entre também as 10 horas e as 14 horas, aproximadamente, claro, e entre as 22 e 24 horas. Questão número 4. O que acontece à altura da água no intervalo 0 a 6? Ora, 4.1. Ora, no intervalo 0 a 6, a altura da água diminui. 4.2. E no intervalo 18 a 24, a altura da água aumenta. Questão número 5. Indica a altura máxima da água e a que horas se registou. Ora, a altura máxima foi de 10 metros e houve aqui vários instantes no dia. Às 0 horas, às 12 horas e às 24 horas. Ora, então, a resposta é 10 metros e verificou-se às 0 horas,
12 horas e 24 horas. Indica a altura mínima da água e a que hora se registou. Ora, a altura mínima foi 3 metros, e registou-se às 6 horas e verificou-se às 6 horas e 18 horas. Intervalos de monotonia de funções reais de variável real. Bom, o que significa uma função crescente? Bom, uma função é crescente, portanto, dada uma função real de variável real e um conjunto A pertencente ao domínio da função, portanto, um subconjunto do domínio, f é crescente em A se, para quaisquer dois elementos x1 e x2 do conjunto A, se o x1 for menor que o x2, então o f de x1 é menor que f de x2. O que é que isto significa? Que temos aqui o x1 que é menor que x2 e por conseguinte aqui temos que o f de x1 é menor que f de x2. Isto é, à medida que o x aumenta, o y também aumenta, as imagens aumentam. Então significa que nestas condições a função diz crescente. Portanto, uma função f é crescente no conjunto A, ou seja, entre A e B, ou também se diz estritamente crescente em A, e simbolicamente escreve-se para todo x1, x2 pertencente a A, x1 menor que x2 implica que f de x1 é menor que f de x2. Portanto, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Bom, agora, função decrescente. Uma função decrescente uma função real de variável real é decrescente se para um dado conjunto A pertencente ao domínio, se considerarmos dois elementos desse conjunto, x1 e x2, se o x1 for menor que x2, então o f de x1 é maior que f de x2. Ora bom, o que é que isto significa? Que à medida que o x aumenta, portanto, à medida que o x aumenta neste intervalo AB, as imagens diminuem. Reparem que a imagem de x1 é o f de x1, a imagem de x2 é o f de x2. Portanto, o x1 é menor que x2, no entanto, o f de x1 é maior que f de x2. Portanto, a função f é decrescente no intervalo AB, ou estritamente crescente, e simbolicamente escreve-se para todo x1, x2 pertencente a A, x1 menor que x2 implica que f de x1 maior que f de x2. Bom, agora, o crescimento em sentido lato. Ora, o crescimento em sentido lato, no fundo, a definição é igual à definição do crescimento em sentido estrito. No entanto, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que as imagens possam ser iguais, o que significa que a função, neste caso, cresce, mas também pode ser igual. Portanto, nestas condições, no intervalo AB, diz que a função é crescente em sentido lato. As definições são semelhantes em tudo. A única diferença é que aqui, em vez de termos só o menor, temos o menor a igual. O mesmo se passa relativamente à função decrescente em sentido lato. O que é que acontece? Há um intervalo em que a função é constante. Portanto, no intervalo AB, a função decresce, mas tem aqui também este intervalo em que a função está a constante. Portanto, é constante ou decrescente. Portanto, diz assim que ela é decrescente em sentido lato. Intervalos de monotonia de funções reais de variável real. Ora, o que é uma função monótona? Ora, dada uma função real de variável real f e um conjunto A que é subconjunto do seu domínio, f é monótona em A, se f é crescente ou decrescente em A. Então, é assim, se ela for sempre crescente ou se ela for sempre decrescente no conjunto A, então ela diz-se monótona. Bom, agora também podemos, portanto, quando nós referimos à função monótona, significa que estamos a referir-nos à definição de função estritamente crescente ou estritamente decrescente. Agora, também podemos estender esta definição
à função monótona em sentido lato. Ora, a função monótona em sentido lato significa que ela num dado conjunto A é sempre, para ela ser monótona, é sempre decrescente em sentido lato ou sempre crescente em sentido lato. Intervalo de monotonia, dada uma função real variável real, f, e I, um subconjunto do domínio de f, diz que I é um intervalo de monotonia de f, se f é monótona em I. Ora, se ela for monótona nesse subconjunto, então diz que o I é um intervalo de monotonia. Uma função constante. Uma função constante é aquela para quaisquer dois elementos x1 e x2, as imagens são sempre iguais. Portanto, e então o que é que nós dizemos? Se para um dado conjunto A, se o conjunto A for igual ao domínio, e se a função diz que é constante, se verificar esta condição, para quaisquer dois x1, x2, as suas imagens forem iguais. Intervalos de monotonia de uma função real variável real. Para estudar a monotonia de uma função é necessário identificar os intervalos de maior amplitude, onde a função é crescente ou decrescente ou constante. Consideremos a função f de domínio menos 4, 8. Portanto, ora, menos 4, 8. Representada na figura. A monotonia da função pode ser apresentada numa tabela de variação. Portanto, o que é que nós verificamos aqui? Que no intervalo de menos 4 a 2, ela é crescente, ou seja, estritamente crescente. Se considerarmos, por exemplo, o intervalo de menos 4 a 5, ela já é crescente em sentido lato. No intervalo 5 a 6, ela é decrescente, ou seja, estritamente decrescente. No intervalo de 6 a 8, ela é estritamente crescente. Se nós, porventura, considerarmos o intervalo de 2 a 6, ela é decrescente em sentido lato. Bom, agora, para representar os intervalos de monotonia através de uma tabela de variação, o que é que nós fazemos? Na primeira linha colocamos os valores de x, portanto, correspondentes ao domínio. O primeiro valor, se o domínio for um conjunto limitado, vamos começar a colocar o primeiro valor do domínio, correspondente ao domínio, que é neste caso menos 4, e depois vamos ver onde é que se dá a variação da função, isto é, onde é que ela faz a transição de crescente para constante, ou de decrescente para constante, ou de decrescente para crescente, pronto. Então, que pontos notáveis é que nós podemos considerar? Podemos considerar então aqui o 2, não é? Em que ela faz aqui a transição de crescente para constante, depois de constante para decrescente o 5, depois o 6 que passa de decrescente para crescente e finalmente o 8 que é o valor final do domínio. Depois construímos uma segunda linha com as imagens da função, ou seja, o f de x, e que vamos colocar a correspondência ao objeto de imagem. Portanto, menos 4, menos 3, 2, 3, 5, 3, 6, 1 e 8, 5. Ora bom, os intervalos de monotonia, podemos então dizer que a função é crescente no intervalo menos 4 a 2 e em 6 a 8, ora, menos 4 a 2 e 6 a 8, é onde ela é crescente, ou seja, estritamente crescente. É decrescente no intervalo de 5 a 6 e é constante no intervalo 2 a 5. Portanto, estes são os intervalos de monotonia da função. Bom, livro, volume 3, página 56, exercício número 3. Na figura está representado o gráfico de uma função f real de variável real de domínio menos 1, 8. Indica um intervalo de números reais em que f seja estritamente crescente. Ora bom, aqui estão-nos a pedir um intervalo apenas, não o intervalo de maior amplitude. Portanto, temos várias hipóteses. Portanto, é crescente. Ora, verificamos que de 3 a 5 ela é crescente. Então, podemos indicar já um intervalo de 3 a 5 fechado. No entanto, nós poderíamos indicar o intervalo de 3 a 4 ou de 3,5 a 4,5. Portanto, poderíamos considerar aqui um subintervalo do intervalo 3 a 5. Portanto, existe então uma infinidade de soluções para responder a esta linear. No entanto, nós apresentamos o intervalo de maior amplitude, portanto, em que ela é crescente. Ora, agora decrescente. Ora, decrescente podemos indicar aqui o intervalo menos 1 a 3, portanto, podemos fazê-lo então, ou então de 0 a 3. Até vou indicar aqui o intervalo de 0 a 3, só 0 a 3, para perceberem que de facto temos várias hipóteses de resposta.
Podíamos ter dito de menos 1 a 0, ou de 0 a 2, etc. Constante. Ora, constante de 5 a 8. Bom, de 5 a 8 é fechado no 5, no entanto é aberto no 8, porque a função não está definida no ponto 8. Podíamos também ter indicado o intervalo de 6 a 7, etc. Agora, esboço o gráfico de uma função real, G, de domínio 0,5, tal que G seja crescente em sentido lato. Bom, então vamos aqui construir o gráfico da nossa função. Portanto, então, ora, x ou y. Portanto, o domínio vai ser de 0 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora ela é crescente em sentido lato, o que significa que, ora, vamos mudar. Portanto, a imagem do zero existe, portanto, terá que ser um valor aqui que pertença ao eixo do y, não é? A imagem do zero. Eu vou, por exemplo, colocar aqui, portanto, aqui o valor. Por exemplo, imaginem que aqui é menos 3, eu vou colocar que a imagem do zero é menos 3. E depois, o que é que... Vamos fazer aqui, por exemplo, imaginem que aqui é 2, ela vai crescer até ali, ou 2, e depois vai se manter constante e vai até ao 5, por exemplo. Temos então aqui uma função que é crescente em sentido lato. Isto é, tem aqui um intervalo em que é estritamente crescente, mas depois também tem aqui um intervalo em que é constante. Ora, juntando estes dois intervalos, podemos afirmar que a função G é crescente em sentido lato. Quando nós estamos a referir ao crescente em sentido lato, estamos a referir ao seu domínio, portanto, de 0 a 5. Agora vamos então para a linha B. Ora, a linha B, vamos então construir mais um gráfico, representação gráfica da função. Então temos aqui o 0, temos aqui o x, o y e temos também o domínio é o mesmo, 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então, ora, então aqui neste caso é que seja estritamente decrescente, isto é, está sempre a decrescer. Ora, por exemplo, pode-se considerar aqui, sei lá, imaginem que a imagem do zero é 0, é 0. Pronto. E ela vai decrescer sempre. Ora, eu posso que ela vai decrescer, por exemplo, aqui até o, sei lá, ora, 1, 2, menos 3. Pronto. Vai decrescer até ao menos 3. Então, a imagem do 5, por exemplo, pode ser até esta aqui, não é? Pode ser, pronto, vai ser a imagem mínima, não é? Portanto, ela vai sempre decrescer. Portanto, então, podemos fazer até que, em vez de ser uma curva, pode ser, em vez de ser uma reta, pode ser uma curva. Portanto, então, neste caso, então, G é estritamente decrescente, está sempre a decrescer. Portanto, o valor máximo que a função toma é para x igual a 0, que neste caso é 0, e o valor mínimo que a função toma é para x igual a 5, é o valor menos 3, portanto, é o valor mínimo. Agora, intervalo de monotonia de funções reais de variável real. Exercício número 1, monotonia de uma função. Considera a função f representada graficamente na figura. Seja a função G a restrição a f ao intervalo menos 1 a 5. Bom, então, neste caso, para fazer a restrição, nós podemos até considerar aqui o gráfico da nova função, que é a restrição, de uma cor diferente. Portanto, de menos 1 a 5, ora, se nós considerarmos menos 1 a 5, ora, o que é que vamos obter? Vamos obter simplesmente esta, menos 1 a 5, vamos obter esta parte da função. Este gráfico. Aqui, portanto, vai ser... Portanto, esta aqui é a função G, ou seja, a restrição de G ao intervalo menos 1 a 5. Indica intervalo de maior amplitude em que G é crescente em sentido lato. Portanto, então, aqui neste caso, ora, ela é crescente em sentido lato, ela aqui é constante e depois decresce. Então, o único intervalo em que ela é crescente em sentido lato é este intervalo aqui em que ela é constante. Então, podemos dizer que é no intervalo de menos 1 a 3, uma vez que ela não tem intervalos em que seja estritamente crescente. Bom,
Agora, decrescente em sentido lato. Ora, decrescente em sentido lato, não é? O intervalo de maior amplitude vai ser de -1 até 5. Ora, o intervalo de -1, não é? -1 até 5. Porque, de facto, ela, no intervalo -1 a 3 é constante e depois de 3 a 5 é decrescente. Portanto, a resposta é -1 a 5. Construa uma tabela de variação da função f, agora da nossa função inicial. Então, vamos construir a tabela de variação. Portanto, vamos considerar então a primeira linha, que é o eixo do x. Ora, como o domínio varia de -3 a 7, vamos ter que colocar o -3 no início. Depois vamos deixar um espacinho maior e vamos ver onde é que ela começa a variar, a transição dela. Portanto, ela é estritamente crescente de -3 a -1 e depois começa a ser constante. Então temos que pôr aqui -1. Depois, ela é constante até ao 3. Então temos que colocar ali o 3. Depois ela decresce até ao 5, não é? Portanto, onde vai tomar o valor -1. Então, vamos colocar aqui o 5 também. E finalmente o 7, que é a extremidade do domínio da função. Pronto. Então, já temos os valores todos em que ela faz a sua transição. Agora vamos colocar aqui o f de x, né? Função f de x, e vamos colocar as imagens. Ora, a imagem do -3 é -2, a imagem do -1 é 1, até podemos pôr um bocadinho mais acima, uma vez para destacar aqui a diferença, este valor é inferior, está mais abaixo, aquele é superior, está mais acima. Depois temos, ela vai continuar a tomar o valor 1, depois desce para o -1 novamente, -1, ora aqui podemos pôr um bocadinho abaixo, -1, e depois vai subir outra vez para 3. E então, agora fazendo a variação, podemos dizer que ela cresce neste intervalo mantém-se constante, neste intervalo decresce e neste intervalo cresce. Pronto, e temos a tabela de variação da função f. Indica os intervalos de monotonia da função f. Ora, 1.3. Então, olhando até para aqui, para a nossa tabela de variação, podemos dizer que ela é crescente. No intervalo de -3 a -1 e também é crescente no intervalo de -1, ora, estava a indicar os valores, portanto, indicam-se sempre os valores da variável independente, isto é, de 5, né? De 5 até 7, -3, portanto, indiquei de -3 a -1 e agora de 5 a 7. 5 a 7, portanto, indicam-se sempre os valores de x. Agora, decrescente no intervalo de 3 a 5, portanto, intervalo de 3 a 5, e constante no intervalo de -1 até 3. Pronto. Vamos passar à questão seguinte. Monotonia de uma função afim. Agora, nós já conhecemos a função afim, podemos já fazer um estudo analítico da monotonia dessa função. Ora, nós sabemos que a função afim é do tipo f de x igual a x mais b, em que o seu gráfico é uma reta, o A representa o declive dessa reta, em termos geométricos, e é assim, se o A for maior que 0, se o declive for maior que 0, então nós temos esta configuração da reta f, neste caso a reta f. Ela vai ser crescente, ou seja, monótona crescente. Se o A for menor que 0, então vamos ter uma reta que tem declive negativo e então ela vai ser estritamente crescente. Então dizemos que ela é monótona decrescente. Portanto, para justificar a monotonia de uma dada função afim, basta observar o valor de m e, se for positivo, ela é crescente, se for negativo, ela é decrescente. A tabela de variação é simplesmente esta. Portanto, não há, por assim dizer, transições, a função é sempre crescente, de menos infinito a mais infinito. Portanto, aqui o domínio da função afim é o conjunto dos números reais, varia de menos infinito a mais infinito. Portanto, se o declive for positivo,
decrescente, se o declive for negativo, decrescente. Agora, também já conhecemos de perto este tipo de função do tipo ax ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado. Trata-se de uma função quadrática, que já foi estudada, e nós sabemos que ela tem vértice na origem. Se o A for positivo, a concavidade está voltada para cima. Se o A for negativo, a concavidade está voltada para baixo. O valor de A é assim, vai influenciar a abertura da parábola. Se o valor de A for, por exemplo, superior a 1, ela fica mais, portanto, vai aproximar-se mais do eixo y. Se o valor de A for, por exemplo, 1 meio, ela afasta-se do eixo y, vai ficar mais afastada em relação ao eixo y. Bom, então é assim, relativamente à monotonia, o quadro de variação já é diferente, porque ela tem, por assim dizer, um extremo, não é? Tem aqui um ponto em que ela faz a transição, que é aqui 0, a imagem do 0 é 0, e é decrescente. Quando A é maior que 0, decrescente, depois crescente. No caso de A ser menor que 0, então é o contrário. Portanto, e o quadro de variação está aqui. Livro, volume 3, página 60. Considera a função quadrática f de domínio R, definida analiticamente por uma expressão f de x igual a x ao quadrado, tal que f de 2 igual a menos 12. Determina o valor de A e indica os intervalos de monotonia. Bom, então, para esta função, apenas temos que determinar o valor de A para poder responder à questão. Então, como sabemos que ela passa, portanto, nós já sabemos que ela passa na origem, portanto, agora nós sabemos também que ela passa pelo ponto de coordenadas 2, menos 12. Então, podemos partir daqui para determinar aquele parâmetro A. Não é? Ora, f de 2 igual a menos 12. E agora vamos substituir. Ora, f de 2, substituímos o x por 2, fica A vezes 2 ao quadrado igual a menos 12. De onde tiramos que 4A igual a menos 12, o que significa que A é igual a menos 12 sobre 4. Ou seja, equivale a dizer que o A é igual a menos 3. Bom, então a nossa função pode ser escrita da seguinte forma, então, menos 3x ao quadrado. Bom, vamos agora responder, portanto, já terminamos o valor de A, agora os intervalos de monotonia. Ora bom, os intervalos de monotonia, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer um quadro de variação, não é? Podemos fazer um quadro de variação, em que temos o intervalo menos infinito a mais infinito. Já sabemos que ela tem um extremo, que no ponto 0 ela vai variar, decrescente a decrescente ou vice-versa. Neste caso, podemos fazer o gráfico também, o gráfico da função, ou uma parte do gráfico da função. Portanto, como ela tem a concavidade voltada para baixo, podemos representar desta maneira. Portanto, ora x ou y. E então o que é que nós temos? Temos que ela cresce no intervalo de, portanto, aqui é o valor de x, aqui neste caso é o valor de f de x. Ora, ela cresce de menos infinito a 0 e toma o valor 0, não é? Aqui a imagem do 0 é 0 e depois decresce. Portanto, intervalos de monotonia, então, é crescente no intervalo de menos infinito até 0, fechado, e depois decrescente no intervalo de 0 até mais infinito. Pronto, e temos então os intervalos de monotonia da função. Agora, vamos estudar outro conceito, que é o conceito de extremo de uma função. Mas antes disso, vamos ver o que é uma função majorada, uma função minorada e uma função limitada. Ora, o que é que são majorantes e minorantes de um dado conjunto? Antes de falarmos de majorantes e minorantes de uma função f, eu vou aqui considerar a definição de majorante de um dado conjunto. Ora, vamos considerar aqui um exemplo. Ora, primeiro exemplo. Por exemplo, se nós tivermos o conjunto A igual ao intervalo de menos 3 a 5, não é? Este conjunto, o que é que são os majorantes deste conjunto? Os majorantes são todos os números maiores ou iguais que o maior elemento deste conjunto. Ora, então os majorantes deste conjunto são todos os números maiores ou iguais que o maior.
Ora, então, é um intervalo de números reais, fechado no 5, e que vai até mais infinito. Portanto, podemos dar exemplos de majorantes. O 5, o 10, o 1000, o 5,1, são majorantes deste conjunto A. Portanto, agora os minorantes. Minorantes do conjunto A. Então, os minorantes do conjunto A são todos os números menores ou iguais que o menor elemento deste conjunto. Como eu não consigo definir o menor elemento deste conjunto, então vou ter que colocar de menos infinito até menos 3. Portanto, e é assim, intervalo fechado. Portanto, o menos 3 é um minorante, o menos 4. Portanto, são todos os números menores ou iguais que o menor elemento deste conjunto. Menores ou iguais. Neste caso, como não há o igual, há só os menores. Portanto, vai de menos infinito a menos 3. Este conjunto A, como admite majorantes e minorantes, diz-se um conjunto limitado. Como A admite majorantes e minorantes, diz-se limitado. Vou agora dar um segundo exemplo de um conjunto B da seguinte forma. Por exemplo, imaginem que temos aqui menos 3, depois união com o intervalo, sei lá, de 0 até mais infinito. Então, neste caso, os majorantes são todos os números maiores ou iguais que o maior elemento deste conjunto. Ora, o maior elemento deste conjunto não existe. Então, não há majorantes. Não há majorantes. Minorantes. Então, os minorantes são todos os números menores ou iguais que o menor elemento deste conjunto. Ora, o menor elemento deste conjunto é o menos 3, apesar de estar aqui isolado. Então, vai ser o intervalo de menos infinito a menos 3 fechado. Portanto, os minorantes são o menos 3, o menos 10, todos os números menores ou iguais que o menos 3. Pronto, este conjunto aqui já não é limitado. Porquê? Porque não admite majorantes. Portanto, um conjunto para ser limitado tem que admitir majorantes e minorantes. Portanto, B não é limitado, pois não admite, neste caso, majorantes. Bom, esta definição aqui, que é uma definição geral para um conjunto qualquer, pode-se aplicar em particular às funções. Ora, quando nós estamos a aplicá-la às funções, estamos a aplicá-la ao domínio de uma função, ao contradomínio da função. Portanto, é assim, o majorante de f é se para todo x pertencente ao domínio, as imagens são inferiores a m. Portanto, o conjunto dos majorantes são todos os valores do contradomínio maiores ou iguais que m. Minorantes são todos os valores do contradomínio menores ou iguais que o menor elemento do contradomínio de f. Bom, vamos... uma função é majorada se tem um majorante, é minorada se tem um minorante. A função é limitada quando tem simultaneamente um majorante e um minorante. Vamos ver exemplos. Então, é assim. Aqui, exercício número 9, volume 3, página 62, considera a função g de 0 a 4, domínio 0 a 4 e conjunto de chegada a R, definida analiticamente por g de x igual a 3x menos 2. Justifique que é monótona. Bom, então, 9.1, ora, trata-se de uma função, de uma restrição de uma função afim, uma vez que ela foi restringida ao conjunto 0,4. No entanto, o gráfico desta função é um segmento de reta e verificamos que o declive da reta é 3. É superior a 0. Então, esta função é crescente. Portanto, justifique que é monótona. Sim, é monótona porque é uma função crescente, uma vez que m igual a 3. Portanto, então podemos dizer que como G é a restrição de uma função afim e o m igual a 3 é maior que 0, logo trata-se de uma
função crescente. E como tal, é monótona. Pronto. 9.2. Justifique que G é limitada e indique caso existam os extremos absolutos de G. Ora bom, para justificar que G é limitada, temos que encontrar o seu contradomínio. Bom, então, neste caso, ora, para